Começa agora mais um episódio do Laudo Médico. Eu sou o Levi Carioca, eu sou atualmente presidente do Sindicato Estudantil dos Sindicatos Médicos e presidente da Associação de Estudantes de Medicina do Estado do Ceará. E hoje a gente vai trazer para você, estudante de medicina, um tema muito importante. Nós temos dois convidados especiais que vão falar um pouco sobre como funciona o internato. Seja qual for a universidade de medicina que você vem, ou o hospital em que você está rodando, a gente vai ter uma visão boa e geral aqui agora. Então, primeiramente eu quero agradecer aos meus colegas Caio e Thiago por terem topado esse convite. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Então, o internato, para quem não sabe, para você que é estudante de medicina e está no começo e ainda não entendeu direitinho como é que funciona, ou você que é um interessado e vai entrar no internato agora, ele é um estágio obrigatório que todo estudante de medicina tem que fazer. E aí você pode ser direcionado a rodar em algum dos hospitais na cidade em que você é estudante. E para isso, para a gente aprender um pouco mais, para a gente tirar conhecimento das experiências desses dois amigos, eles vão falar um pouco para a gente como é que funciona. Agradecer mais uma vez o convite do Levi, acho que é muito importante esse tipo de debate. Aproxima os estudantes de medicina um dos outros, assim, é uma faculdade desafiadora e isso com certeza é engrandecedor, né, para toda a experiência do futuro médico. O internato, quando a gente coloca o nome internato, a gente tenta criar uma homogeneização, né? Mas na verdade ele é bem diversificado durante todo o decorrer dos 2 anos de duração. Você vai ter desde serviços mais de atenção primária, por exemplo, como posto de saúde, né? Que inclusive o Thiago está agora, né, nesse mês, até serviços terciários altamente especializados, com uma carga horária e um nível de cobrança muito maior, por exemplo. Basicamente, você vai rodar entre as mais diversas áreas da medicina, né? Desde a ginecologia com obstetrícia, a clínica médica, que é um mundo, assim, mesmo na clínica médica, né, como só são 6 meses, por exemplo, na UFC, você acaba não chegando nem perto de contemplar todas as possibilidades, né, de rodízios possíveis. A cirurgia também, que é outro mundo, a saúde comunitária e acho que basicamente já foram contemplou, assim, as maiores áreas. Né? Foi as maiores áreas. E cada hospital que o interno perpasse, ele vai se deparar com uma carga horária, uma cobrança diferente. Vai depender muito de como é que funciona a divisão do serviço. Né? E isso realmente é muito diversificado. E o interno, o ideal é que, já sabendo onde é que ele vai rodar, ele já procure estar por dentro de como é que funciona a rotina do serviço, porque isso vai facilitar a adequação do mesmo ao serviço. Né? Inclusive o Levi, foi muito bom ter lembrado disso, que mês passado foi o primeiro mês de internato dele. Foi, né? E eu lembro que ele ia rodar justamente no serviço que eu estava. E foi louvável, porque antes dele começar, ele já chegou perguntando tudo, como é que era. Interessado. Mas assim, isso faz muita diferença. A gente fala brincando, mas eu acho que o internato é uma vitrine, né? Você não deixa de mostrar os 4 anos que você estudou, o que é que você entende do curso e também o que é que você quer aprender. Qual é o seu objetivo lá, né? Complementando um pouco do que o Caio falou, né? Explicando um pouco mais sobre o internato médico. A graduação médica ela é dividida em 6 anos, né? Você faz 6 anos de graduação e os últimos 2 anos, né, são de internato médico. Como o Caio estava explicando, né, que você de certo modo é imerso no serviço, né, exposto ao serviço, né, embora você não consiga conhecer toda a especialidade em si, né, todas as especialidades em si, mas você é pelo menos exposto para que você possa ter a experiência, para que você possa ter até uma certa propriedade para tomar alguma decisão na sua carreira, né? Então seriam os 2 últimos anos que seriam inclusos nesse internato médico. A questão da preceptoria, né? Em geral também depende um pouco do serviço, depende um pouco da universidade, né? Mas, em geral, as universidades têm um serviço de preceptoria, os hospitais também. Vai depender bastante, como o Caio até falou, né? Que a cada mês, a cada grande bloco tem um novo rodízio, muda tudo, né? Muda tudo, assim. Vai depender muito da questão da preceptoria a decorrer dos rodízios, né? Mas, assim, em geral, quando se roda em serviços escola, né, tem sempre
alguém para ensinar, né? Que acaba sendo os residentes, né? Que também Demais. são fundamentais. com certeza. Também estão dentro do processo de ensino, né? Já passaram pelo que nós já passamos, já foram expostos também. O residente, ele está estudando para fazer aquela especialidade, né? Seja ela... É um médico já que passou por um processo seletivo e está fazendo a sua especialização em determinada área, né? Isso. Também vão ser muito importantes no processo de conhecimento, né? Sim, e assim, é até interessante isso que vocês estavam falando sobre essa questão do rodízio, né? E assim, para mim, especialmente, que estou no mês 1, aliás, mês 1 mais não, agora eu sou mês 2, né? Respeito. Agora respeito, sou mês 2. Então, no mês 2, no primeiro momento que eu entrei no rodízio, eu lembro que realmente eu mandei muita mensagem pro Caio, falando assim, macho, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí o Caio foi dizendo assim, não, chega mais cedo. Aí eu cheguei 5 da manhã no hospital. Eu lembro. Aí eu cheguei, macho, já tô aqui, o que é que eu faço? Como é que eu ligo o computador? E realmente é engraçado, a gente tem que estar sempre atento. E você, estudante, né? Quando for a sua vez, ou então se você já está vivendo isso, realmente é algo que a gente precisa estar sempre atento. Você precisa ir atrás de pessoas que já rodaram o serviço, que já estão no serviço para poder se informar. Porque como é muito amplo, são muitas áreas, muitos pacientes, muitas coisas, e cada um deles tem a sua especificação, que muda tudo. Então, tipo assim, o sorteio em um não é o mesmo sorteio do outro, o sorteio que aconteceu aqui não tem como ser base para você pensar na outra coisa. Você realmente tem que viver cada mês, cada rodízio, cada coisa de forma muito específica e determinada, né? Porque não é fácil. Inclusive, a carga horária às vezes é um pouquinho puxada. Um pouco puxada. Eu estava até rodando com o Thiago recentemente na O, né? E, Thiago, poderia falar um pouco aí também para quem está nos assistindo sobre a carga horária dos plantões, como é que funcionava mais ou menos. Essa questão de carga horária, né? Assim, como tudo no internato é muito variável, né? De mês a mês, a cada 6 meses também a gente varia muito, né? De como a gente vai prestar essas horas. Mas falando especificamente do mês, né? Que a gente rodou obstetrícia no Hospital Geral de Fortaleza. A carga horária também variava durante a semana, né? Mas tinha os plantões, como o Levi falou, né? Os plantões, alguns de 7 da manhã às 7 da noite, né? E tinha os plantões noturnos, que aí variava um pouco a quantidade de horas que você ficava, né? Assim, iniciava às 7 da noite, e aí, em geral, não era necessário dormir, né? Às vezes o residente ele ajudava ali, liberava, né? O preceptor liberava. Normalmente meia-noite, né? Ali, 11 horas, meia-noite, dependendo do número de cesáreas aí. Dependendo do número de cesáreas. Com certeza. E também, acrescentando do que o Levi falou, né? A questão do interesse, né, do aluno também vai variar muito do serviço, que a dependendo do serviço, como o Caio também já havia abordado, você vai ser cobrado de maneira diferente, né? Assim, alguns serviços são mais dependentes do interno, né? Você acaba, pelo volume muito grande de alguns hospitais, né, de alguns serviços, acaba que o interno tem, até modéstia à parte, né, uma função importante no serviço. De ter um pouco mais de tempo de olhar o paciente, né, de conversar com o paciente, então sempre ser exposto a como você vai ser cobrado naquele serviço, não cobrado em termos de nota, né, de teoria e tudo, mas ser cobrado para poder dar o melhor suporte, né, para o seu doente, para o seu paciente, tudo. Exatamente. Eu queria acrescentar justamente o que eu achei muito boa a tua fala, Thiago, também em relação a justamente essa questão da importância do interno, né? Porque, na verdade, durante toda a graduação, você de fato é apenas um estudante que está no processo de aprendizado. Então, o internato ele é um pouco diferente, principalmente na maioria dos hospitais terciários aqui de Fortaleza, né? Eu vou falar principalmente do HGF porque rodei 17 meses lá, né? Então, assim, dos 23 meses de internato, foram 17 lá. Eu só saí do HGF para ir para os postos de saúde, na época da saúde comunitária. Então, assim, foi um hospital que eu sou muito grato. Eu acho que o Levi cansou de ouvir, né? E aprendi muito lá. E também uma coisa que eu sempre escutava dos staffs, isso foi principalmente na clínica médica, mas se repetia em outros serviços, é que o médico do paciente é o interno. Por que eles diziam isso, né? Porque quem chegava lá todo dia, quem perguntava todas as queixas do paciente, quem sabia o nome dos acompanhantes do paciente, né? Porque iam trocando ao longo da semana, a maioria das vezes era o interno. Não por uma falta do staff, mas é porque o staff ele realmente não tem esse tempo que o interno tem, ou deve ter, pelo menos, um serviço de se aprofundar, desenvolver um elo com o paciente. Isso é vital, né? Assim, a gente escuta muito isso na faculdade, acredito na Unifol também. Sim. Tem muitos colegas de lá, a gente fala muito sobre isso,
E às vezes eu sinto que quando chega na hora de colocar isso em prática, as pessoas acabam não valorizando tanto como deveriam valorizar. E o internato ele é muito importante também por isso, que é uma oportunidade sua de ser um médico supervisionado, entendeu? Assim, tentar saber por que o seu residente está prescrevendo tais medicações, por que o paciente tem que fazer jejum X ou jejum Y. Então, assim, tentar ser curioso. Acho que a melhor qualidade que o interno pode ter é ser curioso e trabalhador. Realmente se apropriar ali do paciente. Exato. Não, com certeza. É justamente isso. Toda vida que os internos, assim, logo quando eu entrei no internato, que eu observava internos com essa proposta, né? Eles eram muito elogiados e eu via que o aprendizado do mês era muito maior. A curva de aprendizado. Curva de aprendizado, exatamente. Você entrar mesmo dentro do serviço, né? É maior, é verdade. Tem até uma fala de um professor meu que ele é cirurgião oncológico, né? Ele, para mim, é uma referência atualmente. E ele fala uma coisa muito importante para mim, né? Eu tava conversando com ele sobre... Um pouco antes de entrar no internato, eu disse assim, doutor, eu não queria... Só de pensar em rodar tal coisa, eu já fico angustiado. Aí ele falou assim, Levi, você nunca mais repita isso. Porque se esse vai ser o único momento que você vai rodar esse serviço, que você vai rodar esse conteúdo, você vai ter que dar o seu melhor, vai ter que estudar muito mais do que aquilo que você não gosta. Porque a gente... Quando vai entrar no serviço de saúde, a gente tem que estar apto a saber pelo menos o mínimo para atender da melhor forma possível o nosso doente, o nosso paciente. Então, se a gente negligenciar uma determinada área porque não temos interesse, porque não temos aquela afinidade, a gente se torna irresponsável e negligente com o nosso paciente. E prejudica toda a nossa curva de aprendizado, né? Porque isso aí que ele falou para mim realmente foi um baque, assim, porque eu pensei, não, eu vou dar o gás, eu vou estudar muito as áreas que eu gosto, e as áreas que eu não gosto eu vou também estudar, eu vou também dar o meu melhor, mas não vai ser com aquela vontade, aquele desejo que eu teria pelo que eu gosto de verdade, né? Ele falou que eu tô fazendo exatamente o contrário. Né? Que o que eu tenho afinidade eu consigo fazer de uma forma mais tranquila, mais leve, porque eu já gosto de fazer aquilo. Isso. E o que eu não tenho, eu tenho que dar ainda mais do meu melhor, acho que eu tenho que dar 2 vezes mais para poder oferecer o melhor serviço pro meu paciente, né? Com certeza. Até porque, né, como eu lembro antes de eu rodar pediatria, por exemplo, ginecologia, sempre me falavam assim, para complementar isso que você tá dizendo, né? Todo médico tem família, né? E quando ele se forma e é médico, ninguém quer saber se ele é neurologista ou é cardiologista. Quando tem alguém, uma dúvida na família, por exemplo, qualquer emergência que possa surgir, ele deve estar ciente de, pelo menos, como conduzir as mais prevalentes e encaminhar quando for necessário, né? É verdade. E a proposta em si do internato não é que você esgote toda uma especialidade médica, né? Que você já vá direcionar, até porque durante a graduação já muda muito o que você tem interesse de fazer, né? Do internato é que muda com mais frequência ainda, né? Assim, eu mudei várias vezes o que eu pensava até realmente fixar em uma coisa, né? Mas a intenção realmente do internato é você ser exposto a situações que você, como médico generalista, possa pelo menos fazer o básico, né? Dar a melhor assistência para aquela pessoa, pelo menos enquanto ela não chega no especialista, se você não for especialista, né? No momento. Exatamente. Então, assim, agora passando para a próxima pergunta, né? Vocês dois, direcionado para vocês dois, o Caio já está se formando, né? O Thiago também já está se formando. E aí, uma pergunta que até eu também, que estou começando agora, até eu também quero fazer, né? Como é que a gente concilia essa rotina? Porque tem momentos, assim, que é muito cansativo, que é muito puxado. E vocês assim, já estão com o pé lá no CRM, como é que conciliou, como é que organizou, como é que se colocou de uma maneira que você não perdeu a parte social, não perdeu o seu lazer, não perdeu as coisas que você gosta, mas também conseguiu ter um rendimento bom, um rendimento favorável, né, no internato. Então aí os dois podem responder, pode começar aí, Caio. Vou começar então. Assim, foi bom você também ter perguntado isso, porque eu acho que é vital essa organização e ela é muito pessoal, né? Assim, cada pessoa vai levar de um determinado jeito, né? Então, assim, por exemplo, o que é que eu fazia? Quando ia começar um mês, eu já ia perguntando, né? Por exemplo, quantas prescrições vão ter, né? Prescrição, pessoal, para vocês ficarem sabendo, né? Nos hospitais, principalmente, eu não sei se tem em todos os hospitais, né? Mas nos hospitais terciários que tem um número muito grande de pacientes, os internos também vão, nos finais de semana, auxiliar os residentes na evolução dos pacientes, né? Ver como é que estão os exames e tudo mais. E aí funciona o sistema de rodízio. Não vão todos os internos que estão rodando todos os dias do final de semana, porque senão seria inviável. Então, normalmente, são 2 ou 3 de 10 internos, por exemplo.
e aí se rodiziam ao longo do mês. Então, no começo do mês, eu já procurava saber quando é que eu iria para o hospital, como é que a gente faria isso, e já colocava esses dias como prioridade, assim, de tentar não marcar nada, porque realmente para mim é muito importante. Acredito, como para a maioria, né, dos outros estudantes, final de semana e tudo mais, momento de manter atividades salutares, assim, de cuidar um pouco de si a mais, né, porque só a semana é muito corrida. Então, durante a semana, chegava do hospital, tentava me dividir entre fazer minhas obrigações, né, com o mesmo, às vezes, porque também tem aula, tem apresentação de artigo, é um mundo de coisas, né? Os extras aí. E além do mais, fazer o preparativo para a residência médica, né? Que é um dos grandes objetivos aí. Mas assim, realmente para mim foi uma questão de hábito mesmo. No começo era muito difícil por ser algo novo, mas depois, no decorrer dos meses, realmente ficou muito natural. Vai fluindo de forma natural. Vai fluindo, né? De uma maneira natural. A gente se adapta, né? Tiagão. Diga aí, Tiagão, seus métodos. Pronto, assim, uma das opções, né, das alternativas que você pode fazer é realmente procurar conhecer como é habitualmente o rodízio, né, para que você possa se organizar, né, tentar ser inserido na rotina, né, como a palavra que eu mais falei aqui foi que varia, né, mas é verdade, Varia demais. Mas você tenta, você se insere no serviço e tenta adequar a sua rotina. Por exemplo, exercício físico, tem serviço que você vai chegar 7 da manhã ou até antes, vai estender até o final da tarde, aí você vai ter coragem para academia ou não, né? Você vai ainda ter que estudar depois. Assim, o que eu cheguei a fazer já assim, vai antes do serviço para academia para você logo mata logo o treino aí. Aí chegar em casa, isso é do bom, né? Chegar em casa, você só tem isso para fazer, só tem estudar ou dormir ou estudar seu paciente, né? Que também eventualmente você precisa fazer isso, né? Estudar seu paciente, dá o caso, né? Ou preparar alguma aula, alguma apresentação. Mas, assim, realmente tentar adequar a sua rotina, né? Sempre com... tem que ter realmente as questões da determinação, né? Assim, se você tem, sei lá, tem é algo que lhe desestressa, né? Algo que lhe faz bem, sei lá, exercício físico, tocar um instrumento, um projeto social, alguma coisa assim. Realmente tentar reservar esse tempo da sua rotina, né? Para conseguir exercer essas atividades que vão lhe fazer bem, né? Vão lhe fazer bem. Uma pessoa que está feliz, que está bem consigo mesma, ela vai tratar melhor o seu paciente, vai tratar melhor os seus pares, né? Então, tudo isso vai influenciar também como você vive o serviço. Mas, assim, realmente uma coisa muito pessoal, assim, né? De como você vai ajustar a sua rotina, né? Também varia muito da rotina de cada um, mas uma opção que eu fazia era logo tentar fazer logo tudo pela manhã, que você pode fazer, acorda cedo, dorme cedo, acorda cedo, e quando chegar em casa, fica só em casa mesmo. Então, continuando aqui na nossa rodada de perguntas, eu queria agora perguntar para vocês se durante esse serviço que vocês fizeram todo, do internato e até agora, teve algum serviço que foi remunerado? Como a gente estava falando antes, né? A remuneração do internato em si, que a gente conhecesse aqui em Fortaleza, não tem essa questão. O que, por exemplo, alunos da UFC, né, tem essa opção por exemplo, durante o internato fazer uma prova, né, um processo seletivo para monitoria. E aí na monitoria, dependendo da classificação do estudante, ele teria uma bolsa, por exemplo. Mas assim, não do internato em si, né, seria algo extra, que vem também com uma carga horária associada e bem pesada muitas vezes, viu? Mas assim, basicamente isso. Você na Unifor tem alguma assim também questão de monitoria, não tem? Isso, assim, tem as monitorias, né, algumas são remuneradas, aí assim, você tem que dispor uma carga horária para isso, né, aí assim, por isso que normalmente fica difícil o interno prestar monitoria, mas assim, o internato ele não é totalmente, embora seja bem diferente dos 4 anos, né, de graduação, ele não é completamente separado, né, se você quiser fazer no seu primeiro internato, monitoria, e você for aprovado, você faz. Você é estudante ainda. Isso, você ainda é estudante, né? A questão da remuneração durante o internato, por exemplo, você presta certas horas no hospital,
preste certo serviço, né? Vê seus pacientes e tudo, mas você não recebe nenhum benefício financeiro por isso, né? Interno é sempre liso e cansado. Você não recebe nada por isso. É verdade. Verdade. Só, assim, financeiro, né? Porque aprendizado você recebe muito, graças a Deus. Mas é verdade. Essa frase aí definiu. Acho que eu vou botar até na lápide, assim. Vamos ver se foi interno, liso e cansado. É isso mesmo. Então no dicionário, interno, liso e cansado. Mas é isso, gente. E assim, é realmente bem isso, né? No internato a gente não tem ainda essa perspectiva, né, de você receber a remuneração financeira, mas o aprendizado que a gente recebe já é um grande pagamento, né? Nós temos uma perspectiva assim, totalmente diferente. Quando você vai separar o período do internato do período da graduação, a curva de aprendizado ela é absurdamente superior. Isso porque você está na prática todos os dias. Então você vê pessoas que têm uma qualificação muito boa e dispostas a lhe ensinar. Assim, eu pelo menos sou muito grato às residentes da gente, que o Thiago rodou, o Caio também na OCO, foram maravilhosos e têm sido muito boas. E você vê que são pessoas que estão dispostas a lhe ensinar, só que também precisa ter essa contraparte do interno, de estar ali, não, eu quero ser ensinado, tirar as dúvidas, eu quero aprender. E esse é o maior pagamento, né? O próprio conhecimento em si. E realmente vale a pena. Vale a pena demais. Se você desistir assim, o internato eu achei que fosse ganhar dinheiro, não vou mais fazer medicina não. Não penso dessa forma não. É verdade. E também, né, acrescentando o período do internato, também é um momento de desenvolvimento de novas habilidades que às vezes a pessoa não consegue desenvolver durante os 4 anos de graduação, né? Assim, questão de relação interpessoal, né? Sim, você com certeza. Contato com como tratar com o seu paciente, tratar com seus pares, né? A questão da hierarquia, do respeito e tudo. Também é outro momento, é um momento, na verdade, para você desenvolver essas habilidades, né? Assim, às vezes você vê nos 4 anos, o cara é super crânio, tudo, estuda muito, sabe tudo, mas na hora do internato, assim, vai falar com o paciente, não consegue, assim, ter uma boa relação com o paciente, ou, assim, não consegue ter uma boa relação com o seu superior. Com os colegas também, isso. Tem dificuldade nessa relação e internato é outro momento para você desenvolver essa habilidade de comunicação, de relação interpessoal e habilidades médicas mesmo, né? Procedimentos, essas coisas. Aproveitando que tu falou disso, Thiago, eu queria saber se na tua perspectiva assim, pessoal, você fazendo uma análise de si, tu acha que mudou a maneira como tu atende o teu paciente do teu primeiro mês de internato para esse momento que tu já está quase se formando ali com o pézinho no CRM? Então, com certeza, assim, você... no começo, assim, eu tinha muito de... eu sempre tive apesar da barba, né? Porque eu tô com a barba agora, não tenho cara de novinho, né? Mas sempre tive assim, não, vou ficar falando muito sério, né? E tudo, para não achar que eu sou muito novo e tal, tá atendendo ele. Mas, assim, você vê que o paciente não gosta muito dessa seriedade, né? Ele gosta de um pouco mais descontraído e tudo. Você vai examinar a barriga, aí sempre faço isso, vou examinar a barriga aí, vamos ver como é que tá o bucho. A paciente sempre se abre, sempre ri e tudo. Aí você já quebra um gelo com o paciente, né? Isso aí, essas maneiras de quebrar o gelo, você vai aprendendo, é questão de experiência, né? Embora você seja um interno, você tem experiência quase nenhuma, mas você já foi exposto a situações que você cria uma certa experiência em algumas situações. Chega um paciente um pouco mais hostil, né? Tá no posto de saúde, sei lá, o paciente tá horas esperando, o paciente tá horas esperando, chega já no seu consultório soltando os cachorros, aí você já vai criando aquela malícia de como lidar com esse paciente, né? Assim, acolhe o sofrimento da pessoa, né? A queixa, e quebra o gelo e vai embora. Entendi. Essa questão desse jogo de cintura, né? Desenvolver o jogo de cintura para lidar com as situações, né? Com certeza. Ensina demais o internato. Amadurece muito o aluno. Com certeza. Totalmente. Então, assim, ainda nessa linha de pensamento, se vocês tivessem que dar uma dica para quem vai começar o internato agora, assim como o Caio até me deu várias dicas, né? Se você tivesse que dar uma dica para quem vai começar o internato agora e tá assistindo a gente, o que seria assim, cara, isso aqui é essencial, não pode faltar, não pode deixar de fazer, ou não pode deixar de ir atrás disso aqui. O que vocês falariam para um estudante desse? Começando aqui, Thiagão, acho que se fosse para resumir numa coisa só, para ficar bem focado, que para mim isso vai fazer com que o estudante ele acabe aplicando em diversas oportunidades que vão aparecer com certeza para ele, levar o internato a sério, entendeu? É algo que eu sempre escutava de staffs e residentes, e quando você começa a observar isso, você consegue diferenciar realmente o interno que está ali porque quer aprender, quer ajudar os pacientes também no processo, né, de aprendizado, dos internos que não querem, assim, não entenderam, na verdade, ainda. Não acredito que seja uma
malícia, alguma coisa do tipo. Eu acredito que seja não ter amadurecido para a importância daquele momento, entendeu? Como se fosse apenas mais uma aula, mas na verdade não, muda demais, entendeu? Outros cursos também têm seus estágios e muitas vezes essas empresas, né, dos estágios, elas acabam contratando por exemplo, na engenharia tem muito disso, né? E às vezes eu acho que as pessoas não entendem, né? Os internos acabam esquecendo que ali é um momento, entendeu? Ali é um momento de transição do estudante de medicina para o médico. Não poderia ser algo do dia para a noite, né? O cara está lá no 8º semestre e aí vira médico. Então, realmente, é por isso que existe o internato, né? O período de transição. Então, levar o internato a sério. Basicamente, para mim, acho que é o mais importante. Assim, tentar aproveitar e conhecer as pessoas durante o processo, que é muito bom. Tem seus lados pesados, que a gente falou, mas é muito bom. Você conhecendo gente, pessoas que estão ali no mesmo objetivo, é muito bom. Com certeza. Assim, o Caio falou alguns pontos que eu já pretendia falar, né? Assim, eu sempre que tinha algum amigo que ia perguntar, assim, tinha interesse de fazer a graduação em medicina, né? Perguntava, resumir a medicina em uma palavra. Aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça é responsabilidade. Assim, a primeira palavra, assim, o pessoal às vezes romantiza um pouco, né? A medicina, amor, não sei o quê, mas pra mim também tem, né? Mas, também assim, para mim, a palavra que resumiria seria responsabilidade. E o internato, como está dentro da graduação também, tem essa questão da responsabilidade, né? Você, às vezes, vai ser muito importante para aquele paciente, assim, vai ser possivelmente a única pessoa que vai ver o paciente no dia, né? Que vai conversar com o paciente no dia. Então, você tem realmente uma função no serviço. Então, a questão da responsabilidade. Outra habilidade, virtude, né? Que é sempre bom desenvolver, né? Tentar sempre... mostrar ela, expressar ela, seria a proatividade. Sempre demonstrar-se proativo, né, interessado. Sim, você não vai morrer se você passar 1 hora a mais no seu serviço, porque esse horário acabou 5, você tem que ir embora 5, não é assim. Né? Você pode ficar um pouco mais de tempo, pode se mostrar proativo, sempre perguntar se precisa de algo mais, né? De você precisa de alguma ajuda, ajudar o seu colega que precisa de ajuda também. Seria principalmente responsabilidade e proatividade. Para mim, o que resume no internato, né? Dica, assim, sempre perguntar no mês pessoa que estava no mês anterior como é que é o serviço. Fundamental essa se adequar. E assim, uma coisa que eu acho muito legal, né? Pelo menos que eu tenho vivido, que eu tenho percebido, é que eu acho que assim, aquele cansaço, o estudo, o sofrimento, entre aspas, do interno, ele acaba que une a gente, né? Demais. E aí faz com que, por exemplo, se você vê o interno que ele tá passando por uma situação ali que realmente tá complicado, outra pessoa vai lá e ajuda e se disponibiliza a estar lá, se disponibiliza a estar presente. E é importante que a gente saiba viver cada período, né? Que a gente saiba viver cada etapa. Saiba viver o momento de ser ajudado, mas também consiga ter a responsabilidade e a noção de que vai chegar um momento que você que vai precisar ajudar e você poder vestir a camisa e dizer, não, eu não vou deixar esse cara aqui passar por essas coisas que eu passei, né? E vou realmente estar lá, vou me posicionar e vou ajudar, vou fazer o que eu puder. E isso é muito interessante, porque torna o serviço mais leve, torna as coisas mais tranquilas. Eu lembro que quando eu tava rodando com o Thiago também, eu sempre ficava perguntando, macho, onde é que eu olho isso aqui, o que eu faço aqui, como é que eu mexo aqui? E também pega nas canetas dele. Peguei umas 3 canetas. É o bem mais precioso do hospital. Né? Mas acho que eu perdi umas 3 canetas. É ligeiro ali. Caneta é um negócio complicado, mas enfim, a experiência ela é maravilhosa e vale muito a pena. Mas realmente, o que os meus amigos falaram é exatamente isso. Responsabilidade, dedicação, comprometimento é necessário para todos os internos. Então, Thiago e Cá, agora saindo um pouco assim da parte de dicas, de perguntas, queria saber agora uma curiosidade. Se já aconteceu com algum de vocês dois uma coisa diferente, um fato curioso, uma coisa que vocês estão sozinhos assim no quarto, tu lembra e começa a rir... Aquele tipo de... o Thiago aí já... O Thiago se revelou. Pela reação do Thiago aí já se revelou. Fala logo aí, meu irmão. Conte aí o que aconteceu. Mas não vou citar nomes, né? Pra não comprometer o colega, né? Mas... Sim, a gente no início do internato, né? Ia rodar isso I1, né? Ia rodar no Hospital do Coração Emergência, né? Aí... tava eu e alguns os colegas, né? Aí fomos avaliar uma intercorrência, né? Paciente de dispneia, né? Que falta de ar e tudo. Aí fomos lá com o plantonista e tudo, né? Avaliando o paciente, assustando tudo. Não, beleza, vamos prescrever. Aí o plantonista foi prescrever, aí a gente ficou lá olhando o paciente, né? Vendo aquele padrão de dispensa respiratória e tudo. Aí tava o paciente monitorizado, né? Aí meu colega, né? Ih, mas o paciente tá saturando 80% aí, mano, não sei o quê. Aí mano. Aí eu olhei assim, não vi, né? Isso, aí eu
Aí mano. Pois tu tá achando, avisa ali o Avisa o plantonista. Aí ele foi lá correndo. Doutor, o paciente tá saturando 78% ali. Aí levantou assim, como é? Aí levantou, foi lá. Ele chegou, botando muito frequência cardíaca, saturação. Era a frequência cardíaca. Quase tranquilo. Todo mundo queria se enterrar no buraco. Maria. Com certeza aconteceu mais de uma vez com alguém aqui. Com certeza aconteceu isso aí. É porque é o que aparece maior, né? Você tem que atentar pro bicho que... Normalmente é verdinho a frequência cardíaca, né? Amarelo a saturação, normalmente. Pensa na vergonha. Mas na hora, né? O cara no começo aí, não é hora. Logo no começo, o preceptor já vai assim, mas pelo amor de Deus. Que rapaz é esse? Onde é que saiu esse rapaz? O cara passa o resto da semana toda calado. Todinha, né? Não dá, Ave Maria. Então, tira uma foto desse monitor aqui e fica estudando em casa e decora onde é que tá cada coisa aqui fazer. E esse foi mais um episódio do nosso Laudo Med. Então, eu quero agradecer a você que está nos ouvindo, que está talvez assistindo essa transmissão. Também aos meus amigos, Caio e Thiago, por terem topado estarem aqui, tirado as dúvidas, conversado, comentado e contado algumas boas histórias, né? E eu espero você, telespectador ou ouvinte, nos nossos próximos episódios. Muito obrigado a todos pelo convite, parabéns pela iniciativa, viu? É muito proveitoso isso para o estudante, com certeza. Me agradecer o convite, agradecer meus colegas aqui, colegas e amigos, agradecer a universidade, né? Agradecer aos hospitais, preceptores, todo mundo está nesse processo de aprendizado, com certeza. Valeu, pessoal. E é isso, gente. Até a próxima.